Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai resolver o segundo exercício da parte do vetor definido por dois pontos do livro de Geometria Analítica do Winterly. Bem, vamos lá começar a ler o enunciado. Nós temos aqui ponto A e ponto B. Eles são extremidades de um segmento, certo? Estão na ponta de um segmento de reta. E nós temos que determinar os pontos F e G. Pessoal, antes de terminar de ler o enunciado, eu quero explicar o funcionamento, qual é a ideia por trás desse exercício, tá? Vamos lá, então. Vamos desenhar o ponto A, desenhar o ponto F aqui, certo? E vamos desenhar um vetor. Pessoal, a ideia aqui é o seguinte. É empurrar o ponto A através desse vetor em verde até chegar o ponto F e usar a informação do vetor que a gente conhece e usar a informação do ponto A, das coordenadas do ponto A que a gente conhece, e então usando essas informações definir a localização, as coordenadas do ponto F. Essa é a ideia por trás disso, certo? Bem, isso a gente pode até usar um exemplo bem simples, tá? Não é com relação ao exercício agora, tá? A gente vai sair um pouco do exercício para exemplificar. Por exemplo, o ponto A tem a seguinte coordenada, 0, 0. Está no ponto 0, certo? E o vetor aqui, ele vai mover na direção x, né? Ele vai mover aqui 5. Vamos mover 5 pontos para a direção x e 0 pontos na direção y, tá? Então, nesse caso, né, a gente quer mover o ponto A para o ponto F, tá? Então, movendo a bolinha para o ponto F, nós partimos então do A, valendo 0, mais o vetor, que vale 5 em x e 0 em y. Então, isso significa que a coordenada do ponto F é 0 mais 5 é 5, 0 mais 0 é 0. Então, isso significa que a coordenada do ponto F é 5,0. Então, esse é onde se localiza o ponto F. Ou seja, teoricamente, a gente só empurramos, né, o ponto A para o ponto F, utilizando aí as informações, né, já conhecidas do ponto A e informações já conhecidas do vetor em verde aqui, certo? Basicamente é assim que se deve raciocinar nesse exercício, certo, pessoal? Essa aqui é basicamente a lógica do exercício. Vamos lá então resolver agora sim o exercício, tá? Riscar aqui, vamos lá. Terminar de ler o enunciado. Então, nós temos aqui que determinar os pontos F e G, que se divide em 3 segmentos de mesmo comprimento. Olha a informação. A informação aí está relacionada ao vetor verde, né? Que a gente tem que saber. Então, como que seria aqui, né? Segundo exercício, o ponto A até o ponto F, né? Existe uma distância D e também essa mesma distância é aqui do ponto F até o ponto G. E essa mesma distância também é do ponto G até o ponto B. Ou seja, né? De um segmento de reta, né? Nós temos quantas divisões aqui? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 divisões. Então, 1/3, né? Visto que essas divisões são equidistantes, são de mesmo tamanho, né? Então, nós temos aqui 1/3, né? Com relação ao segmento de reta. Ora, então está aí, né? Nós temos 1/3 com relação ao segmento de reta que começa em A e termina em B. Certo? Então, daí que sai 1/3 de AB. Bem, feito isso, pessoal, agora fica fácil, certo? Agora nós vamos usar aquela estratégia, aquele entendimento que foi explicado no início do vídeo, certo? Então, olha, o verde aqui é 1/3 de AB.
nós conhecemos o ponto A, certo? Então, f, nesse caso, f é igual ao A mais 1/3 do segmento AB, tá certo? Bem, vamos então calcular AB, segmento de reta AB que a gente não sabe ainda, né? Bem, se você for olhar em vídeos passados, né, vai ver que o segmento de reta AB é o mesmo que B menos A. O ponto B menos o ponto A. E são valores que o exercício já traz para a gente. Então vamos lá. B é 4,1 menos, né, seguindo aqui a equação, e A é menos 2,4. Pronto. Fazendo essa conta, nós temos aqui 4 menos com menos mais, né? Então 4 mais 2 dá 6. E 1 menos 4, né? Dá menos 3. Certo? Então, feito isso, vamos então completar aqui nossa outra equação. Ponto A. Ponto A é menos 2, 4, mais 1/3 de AB. Vamos então tirar 1/3 de AB. Mais 1/3 de 6, menos 3. Continuando aqui. Repetindo, né? Menos 2,4 mais... Vamos lá, então. 6 dividido por 3 dá 2. Menos aqui, mais aqui, então fica menos. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Dessa forma, o F vai ser menos 2 mais 2 dá 0. E 4 menos 1 dá 3. Então, o valor de F é igual a 0,03. Essa é a localização do ponto F, certo? Agora, então, vamos lá descobrir a localização do ponto G, tá certo? Bem, como que fica a lógica? A gente tem que aplicar a mesma lógica aqui, tá, pessoal? Como assim? Bem, como a gente conhecia A, né? Agora a gente conhece BF, a gente conhece F, tá? Então nós vamos usar desse vetor aqui, usar desse vetor aqui de F e G para descobrir agora o ponto G aqui. Então a gente vai partir de F e chegar até G através desse vetor verde aqui, certo? A gente vai empurrar agora o ponto F, empurrar até o ponto G, certo? Essa é a lógica aqui, tá? Então como é que fica na nossa equação, pessoal? Olha só. Eu vou até abrir um pouco mais a tela, vai ficar assim, olha. Se a gente for pegar, ter essa equação como comparação, né? Então nós vamos colocar aqui que G agora G é igual a o ponto F que nós temos, certo? Mais o vetor verde, que nós já conhecemos, que é 1/3 de AB. Eu só vou fazer uma modificação, pessoal, com relação à cor aqui, para não confundir vocês, tá? Bem, o G agora está em laranja, né? E o F agora está em azul claro, tá? Então, é a mesma coisa. Nós conhecemos o ponto F, mais o vetor aqui 1/3, que é o vetor verde aqui, né? Isso aqui é igual ao ponto G, tá certo? A gente está aplicando a mesma lógica aqui.
Então, nós vamos fazer as substituições aqui, certo? Então, nós sabemos que o ponto F é 0,3. Ops, mudar aqui a cor para não confundir. Somados aí com 1/3 de AB, que a gente já calculou aqui, que é esse valor aqui, ó, 2 menos 1. E basta só somar aqui. Então, G vai ser igual a 0 mais 2, dá 2, né? E 3 menos 1 dá 2 positivo, certo? Então, esse é a localização do ponto G, tá? Esse que é a coordenada do ponto G. Bem, mas agora um extra. A questão termina aqui, certo? Mas se então, né, a gente conseguiu descobrir a partir do ponto A, o ponto F e o ponto G, então a gente consegue descobrir o ponto B. Apesar que a gente já tem, usando essa lógica aqui, a gente consegue, teoricamente, descobrir o ponto B. Vamos ver se isso, né, faz sentido? Aqui nós temos que achar 4,1, certo? Vamos lá então. Se você é curioso, vamos ver se isso vai dar certo. Então, ponto B vai ser igual, então, ao ponto G mais o vetor verde aqui. Então, o que a gente encontrou no B? 2 mais 2, 4. 2 menos 1, 1. 4,1, que corresponde aqui ao que o exercício nos diz, 4,1. Ou seja, está tudo certo, deu tudo certo, a gente não errou nenhum passo. Isso é, entre aspas, uma prova real que nossos valores aqui inseridos estão corretos. Certo, pessoal? Então, o vídeo é isso, eu espero que tenha gostado e até a próxima. Valeu!